Olá! Hoje falaremos sobre como você deve elaborar a sua homologação de acordo de alimentos. Bom, antes de mais nada, quero desejar boas-vindas a você e dizer que esse vídeo destina-se a você, que é advogado, mas também destina-se a você, que é um ouvinte leigo, que não é um jurista, mas que está muito interessado em saber como fazer essa homologação. Antes de tudo, eu quero dizer que a homologação que eu vou trazer aqui agora, ela vai abordar tópicos importantíssimos para o seu acordo dar certo, para ele não precisar de fases de saneamento nem nada do gênero, mas ele também ele pode abordar algumas questões que eu vou dizer logo logo. Essas questões, elas são importantíssimas por questões de celeridade e também por ajudar o cliente a resolver mais de um problema com uma única peça. Você que é meu ouvinte, que é meu cliente, que está ouvindo esse vídeo apenas para tirar algumas dúvidas e conclusões, vou dizer que esse vídeo será importante para você saber exatamente quais coisas você pode pedir dentro dessa homologação. E sem mais delongas, vou dizer quais são os tópicos que vocês podem abordar dentro desse acordo de alimentos e logo mostrarei no computador o passo a passo do que deve realmente conter, a estruturação. Vou fazer com vocês uma elaboração de verdade e vocês vão ver todos os tópicos que precisa ter, toda a estrutura para uma boa homologação de acordo. Mas os temas que a gente pode abordar dentro dessa homologação são inúmeros, desde o casamento, porque muitas vezes o cliente ele tem uma união estável ou um casamento com essa pessoa e ele te procura apenas para resolver as questões dos alimentos, né? Para deixar os alimentos formalizados, para legalizar o acordo que já foi feito entre os genitores muitas vezes. Só que quando o cliente tem esse casamento ou essa união estável pendente de dissolução, podemos indicar para ele essa outra solução. Podemos colocar dentro dessa homologação também a questão da dissolução. Porque com o menor, esses pais, né, eles não conseguiriam o divórcio ou a dissolução da união estável indo no cartório simplesmente por conta do menor. Todas as vezes que envolve menor, é necessário que o juiz analise a situação, analise o caso e dê o veredito. Então, já que estamos entrando no judiciário, já que estamos movendo toda a máquina, por que não resolver mais de um assunto no mesmo pedido? Então, o primeiro tópico podemos abordar a questão da dissolução da união estável ou então do divórcio na homologação de alimentos. Outro tópico, então, o segundo tópico que podemos abordar dentro dessa homologação é a questão da guarda, com quem vai ficar a guarda e deixar essa questão da guarda formalizada. Esse é o segundo tópico que a gente já pode especificar com quem a criança vai morar, com quem a criança vai passar os finais de semana, qual será o regime dessa guarda, tudo isso a gente pode colocar dentro da homologação de acordo, por isso é muito importante. E a terceira coisa que podemos abordar na homologação de acordo de alimentos, né, que deixa de ser apenas uma homologação de acordo e vira uma peça importantíssima do direito, no direito das famílias, é a questão da visitação, do direito de convívio, né? As crianças, muitas vezes, quando os pais se divorciam, se separam, eles não pensam que no futuro pode dar alguma série de problemas com a questão das visitas. E quando a gente faz um acordo, quando a gente faz uma homologação de acordo de alimento, esse é o outro tópico que podemos incluir nesse acordo, que seria a questão das visitas e a regulamentação desse convívio propriamente. A quarta coisa que podemos incluir nessa homologação de acordo é a questão dos bens. Falamos primeiro do casamento, mas não falamos dos bens. Nessa homologação, a gente pode trazer a questão dos bens? Pode. Além dos bens, podemos também trazer a questão da mudança do nome, né? Como eu falei, todas as vezes que envolve menor, essas questões referentes à dissolução dessa família, né?
elas precisam ser analisadas por um juiz. Então, nada mais justo e mais correto do que já colocar todos esses tópicos numa única peça, facilitando assim o entendimento, facilitando a análise, facilitando a vida dos clientes e facilitando a sua vida também, porque em um único processo a gente consegue colocar todas as problemáticas que esse cliente tem e resolver tudo de uma vez. Então, recapitulando, podemos, dentro dessa homologação de acordo de alimentos, podemos tratar da questão do divórcio, tratar da questão propriamente dos alimentos, né? Tratar da questão da guarda, tratar também da questão dos bens, da mudança do nome, enfim, de todos esses percalços, né? Todas essas questões que parecem mínimas, mas que o cliente terá um grande problema, e é importantíssimo que nós, advogados, esclarecemos isso para eles, né? Muitas vezes, quando um cliente meu chega falando, né, que quer propor um acordo de alimentos e tudo mais, ele propõe isso e só na consulta é que eu consigo analisar e verificar de fato que existem outras questões por trás daquilo. E isso é uma coisa que muitas das vezes a defensoria peca em fazer, porque muitas das vezes a defensoria ela não pergunta se tem outras questões para ser colocada naquele processo, né? Por conta do grande número de processos que ela já lida naturalmente, é muito difícil que isso aconteça e que essa proposta aconteça. Mas nós, advogados particulares, temos essa possibilidade imensa de resolver muitos problemas de uma única vez, num único processo. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai estruturar, de fato, qual vai ser a estrutura desse documento, todos os passo a passos, porque, às vezes, o advogado, ele sai da faculdade muito cru, meio que sem saber o que fazer, ou muitas vezes você é um advogado experiente, que está me ouvindo, mas não é da área, trabalha com outras questões e, porventura, teve a necessidade de propor um acordo de alimentos. Então, esse vídeo é importantíssimo para que você também fique esclarecido, né? Não só da estrutura em si, que eu vou mostrar agora, não só da estrutura como deve ser, o que deve conter, mas também sobre essas outras questões que podem envolver, né? Sobre esses outros temas que a homologação de acordo de alimentos pode abarcar, pode introduzir e resolver muitos problemas de uma única vez. Por conta da complexidade e por conta do número, né, de questões que vamos resolver, é que se dá a tamanha importância dessa homologação de acordo, e por isso, quando o cliente te procurar, não deixa de propor a ele, se existir de fato, né, a possibilidade, não deixa de propor uma homologação de acordo, porque é muito mais célere, muito mais, e pode abranger vários assuntos e pode trazer um conforto melhor para essa família. Não é porque a família acabou que o vínculo dessas pessoas, ele realmente deve acabar, né? E deve ficar naquele clima de briga, de discórdia, enfim. Podemos sentar, pedir uma mediação, pedir uma conversa entre esse casal, né? E ver ali o que a gente consegue com essa mediação e com essa proposta de fazer uma homologação de acordo de alimentos, mas que dentro desse processo terá várias questões para serem solucionadas de forma rápida, simples, sem tanto estresse, gerando assim um maior conforto, tanto para os pais como para a criança. Espero que vocês aproveitem o vídeo, vou mostrar todo passo a passo em 1 minuto. Bom, gente, feito todas essas considerações, então vamos à peça em si, né? Que é o que vocês querem saber e ver. Bom, aqui no início vocês já podem perceber, a gente faz o endereçamento, né? Que é o juízo competente para julgar essa homologação. Logo no início também eu já peço a gratuidade naquelas situações e para aquelas pessoas que têm direito à gratuidade de justiça. Então eu já coloco logo de cara, porque facilita muito a vida do leitor, né? Quando esse
processo chegar no gabinete, vai facilitar demais a vida do leitor. E agora, como vocês conhecem, né, a gente faz a qualificação das partes. Primeiro eu coloco o nome do marido, depois eu coloco o nome da esposa e todas as suas qualificações, tá? A nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, comprovante de residência, né? Na verdade, o seu endereço, né, onde essa pessoa reside, o endereço eletrônico, toda a qualificação das partes. Também coloco as minhas qualificações, né, como vocês estão percebendo aqui. E aí, depois da qualificação, aí sim a gente vai colocar as especificações da peça em si. A gente vai colocar o nome e a gente vai fazer os pedidos, né, dessa peça e a gente vai fundamentar o porquê estamos pedindo essa peça com base nos artigos da lei. Então, como vocês estão vendo, é um acordo de divórcio consensual, sem bens a partilhar. Aí, caso houvesse bens a partilhar, vocês poderiam colocar aqui e com a definição da guarda e dos alimentos. Isso aqui é muito importante, gente, por conta da rapidez e da celeridade que vocês podem resolver vários assuntos em uma peça só, vocês conseguem resolver 4 assuntos diferentes. É por isso que essas peças, essa peça em específico, é uma peça tão importante para o processo e eu particularmente sou apaixonada por esse tipo de trabalho, né, com esse tipo de visão na esfera dos acordos, né, na esfera da homologação dos acordos, porque realmente facilita muito a vida do tribunal, facilita muito a vida dos juristas envolvidos em analisar essa situação, facilita muito as vidas das partes, porque em um processo rápido, em um processo enxuto, você vai conseguir resolver 4 problemas, né, ou até mais problemas, caso precise partilhar os bens, você consegue fazendo essa peça também. Entre outros pedidos que você consegue também colocar nessa peça. Então, é uma peça, assim, maravilhosa para a gente trabalhar. É uma peça que você trabalhando com o seu cliente, uma melhor forma, né, de haver um acordo, um consenso entre as partes envolvidas, né, levando sempre em consideração o bem-estar dessa família, dessa antiga família e do menor, para convencer os seus clientes de que esse é o caminho mais adequado, porque realmente é. É um caminho onde as pessoas vão ter muitos ganhos e vão conseguir resolver os seus problemas de uma forma assim muito mais rápida mesmo. Mas vamos dar continuidade a essa peça. Depois de ter colocado o nome da ação e a sua qualificação, a gente entra nas preliminares. Na preliminar, eu peço logo, de novo, né, a gratuidade, e aí eu já trago o artigo da lei onde ela está embasada. Também eu peço a prioridade na tramitação, já que nesse tipo de processo existem crianças, então crianças também têm prioridade na tramitação do processo. Então, eu já coloco aqui e já coloco o artigo da lei, que também prevê esse tipo de celeridade para processos envolvendo crianças. Esses são os artigos da lei. E vamos dar continuidade. Passar devagar para vocês terem tempo de anotar todas as informações que vocês precisam. E aí a gente entra nos fatos, né? Nos fatos você vai colocar, como o próprio nome já diz, e como já é de conhecimento de todos nós, né, advogados, você vai colocar a descrição do que aconteceu. Aqui no caso a gente coloca a descrição do casamento e da separação, informa quando que houve esse casamento, se houve, ou quando houve a união estável, coloca aqui e também fala algum motivo breve sobre o fato que gerou a separação. Lembrando que hoje não precisa ter motivos para a gente se separar, antigamente era necessário apresentar motivos, mas hoje é só para dar um contexto a toda aquela situação, informando de forma breve os motivos pelos quais
aquele casal, ele se separou. Então, você coloca aqui dos filhos, porque a gente vai falar sobre o nascimento dos filhos, então a gente fala qual é o nome do filho, quando é que ele nasceu, qual é a idade que esse filho tem, certidão de nascimento desse filho, a gente informa que vai estar em anexo, isso é importante, anexar os documentos todos certinhos na hora de enviar o processo dos bens. Aqui nesse caso em específico que eu trouxe para vocês analisarem, né? Não tinha bens a partilhar, então eu coloquei aqui que não havia bens a partilhar, mas caso haja bens a partilhar, vocês também coloquem os bens que vão ser partilhados e como esses bens serão partilhados, tá? Deixando tudo bem claro, porque esse vai ser o acordo do casal e é assim que deve ser regido toda a divisão dos bens, caso haja bens. Dos alimentos do cônjuge. No caso também, o cônjuge não precisou de alimentos, então eu coloquei que não havia a necessidade de alimentos, mas caso haja, também é a hora onde vamos pedir os alimentos do cônjuge, independente do sexo. Claro, também tem que se enquadrar nos requisitos, né, para você receber esse benefício. Do nome, você vai colocar se houve alteração ou não do nome, e se houve alteração do nome, a gente também pede aqui nesse espaço a troca desse nome, né, ou seja, a volta do nome de solteiro ou solteira. E aí a gente entra nos fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos, nos fundamentos jurídicos, né, a gente vai falar sobre o divórcio consensual e os artigos, né, que garantem a possibilidade desse divórcio consensual. Então, a gente coloca o artigo 731 do Código de Processo Civil, assim como os seus incisos. Colocamos também a guarda e o direito da convivência. Então, a gente explica, né, por que a gente está pedindo a guarda e por que a gente está determinando, né, qual vai ser o direito da convivência. Não que a gente esteja pedindo a guarda, porque, como eu falei, já que estamos falando de uma homologação de acordo, estamos de acordo, né? As partes estão de acordo. Então, a gente já sabe de forma antecipada qual vai ser a guarda. E aí a gente coloca no processo. Isso é muito importante, a gente definir com quem a criança vai ficar, e aqui é uma parte muito importante, né? Da gente definir exatamente como vai se dar esse regime, para que o nosso processo ele não volte, quando ele estiver na mão do juiz ou da juíza, ele não volte para ser sanado, né? Para que ele tenha problemas e demore um pouco mais. Então a gente já coloca as especificações, porque os juízes num todo, eles gostam muito de ver essas especificações já colocada no acordo, na homologação, tá? Então a gente coloca como vai ficar os finais de semana, como vai ficar a questão dos aniversários dos genitores, né? A gente já coloca todas essas questões especificadas, porque aí as chances desse acordo voltar para ser sanado são mínimas. E isso é necessário, né? A gente já deixar tudo previamente definido para que no futuro não haja nenhum tipo de problema entre os genitores, causando assim um novo motivo, né, para entrar com um processo e mover toda a máquina do judiciário. Colocamos nas férias com quem é que vai ficar, qual vai ser a ordem. No aniversário do menor, a gente coloca também a questão de como é que vai ficar, com quem é que esse menor vai passar os aniversários. Opa. Aqui, na questão do genitor, né, ou da genitora, na questão dos feriados assim mais famosos, né, dos feriados que a gente costuma
passar com mais frequência com os nossos familiares, que é Natal, Carnaval, Ano Novo, como é que vai ficar? As comunicações entre o genitor e a genitora, né? Tem que ter antecedência mínima de 24 horas, quando não puder buscar o menor, ou seja, a gente tem que comunicar, né? No processo como um todo, a gente busca sempre uma boa comunicação entre as partes, a gente busca sempre fazer essa mediação dos ânimos das partes, né? Para que a vida dessa família ela continue amigável, ela continue de uma forma amistosa, né? Para que essas pessoas elas não rompam completamente com seus vínculos, ou então para que elas não tenham problemas maiores com essa criança ou essas crianças, né? Caso seja mais de uma. E é muito importante que a gente esteja sempre visando esse bem-estar, tanto da criança como dos pais, para que esse convívio ele seja o melhor possível, porque a gente sabe que mesmo com o divórcio, mesmo com a decretação da guarda, do direito de convívio, a gente ainda sabe que existem, né, problemas posteriores a essas definições. Então a gente busca sempre, assim, o máximo possível resguardar o interesse do menor, a gente busca sempre mediar esses interesses dos genitores, mediar os ânimos também, porque é muito importante. E deixando isso já, né, registrado, fica um tanto mais fácil. Aqui, questão dos alimentos. Aí sim a gente entra nas questões do alimento, né? Depois de já termos falado do divórcio, caso esse divórcio exista, depois de já termos falado sobre a fixação da guarda, agora a gente vai falar sobre o alimento, que é o título principal da nossa peça, né? É a intenção maior que geralmente as pessoas têm, é de definir os alimentos. Então a gente fala sobre os alimentos. Vamos falar qual vai ser o percentual definido, lembrando sempre que o maior percentual sempre é o mais desejado, né? Não vamos entrar ali com uma homologação com um percentual muito abaixo do normal, do que a gente vai vendo no juizado onde a gente trabalha, tá? Então, ali em torno de 30% ou mais é o ideal para a gente estar colocando esses valores, essa porcentagem. Por quê? Porque, mais uma vez, caso a porcentagem seja muito baixa, esse processo ele vai ter pedido de sanidade, vai ter pedido para ser emendada essa inicial, para conter uma resolução melhor desse problema. Lembrando, mesmo sendo uma homologação de acordo, né? Nem tudo que está nessa homologação de acordo pode ser que seja do interesse da criança ou da família. E isso quem vai olhar, quem vai observar é o juiz. Então, ele vai, na análise do seu processo, verificar se existe realmente essa proteção, se foi verificada, né, pelo advogado responsável esse resguardo ao interesse do menor, esse resguardo a um percentual justo, a um percentual razoável para que você pague os alimentos a essas crianças, tá? Então, vamos aí botar um percentual favorável, vamos conversar com os nossos clientes para convencê-los de chegar numa decisão ali mais favorável para todo mundo, tá? Para esse processo ele não ser travado. Por isso que o juiz ele precisa analisar todas as homologações, justamente para não haver um desequilíbrio nesse acordo, para não haver ali uma parte que claramente vai sair em desvantagem. Então é por isso que precisa sim, em todos os assuntos que envolvem crianças, é preciso a participação de um juiz, né, do Ministério Público também, para análise dos termos desse acordo, para analisar se os termos desse acordo estão de acordo de verdade com os interesses de todos e se não está ali havendo alguma desvantagem, principalmente para o menor.
Então, a gente coloca aqui o percentual. Eu coloquei nessa situação aqui de exemplo o valor correspondente a 36,3% do piso federal, tá? Mas vocês vão analisar aí o percentual. É agradável que a gente já coloque o valor que o genitor ou a genitora, né, de forma comum já vem pagando esses alimentos, né? Se for de acordo para todo mundo, se todo mundo tiver de acordo e se tiver suprindo todas as necessidades dos menores, é interessante que a gente já coloque aquele valor e explique o porquê a gente está colocando aquele valor, caso ele seja muito alto, né? Ou, enfim, ou ele seja um pouco abaixo desse percentual federal aqui que eu coloquei, de 36%, é interessante você colocar as especificações caso todo mundo esteja de acordo, né? Quando não houver vínculo empregatício, a gente também já prevê essa situação, nessa homologação de acordo, para não haver, de novo, nenhuma necessidade futura desse ex-casal, deles estarem entrando novamente na justiça, no judiciário, para pedir mais algumas coisas. Então, a gente já prevê todas as situações possíveis, porque aí fica um acordo maravilhoso, fica tudo bem amarradinho, tá? Aqui também a gente já bota a questão do material escolar, que é muito importante. Os juízes têm uma tendência muito alta a aceitar de forma mais fácil e rápida acordos que já estão com a determinação do que vai acontecer com os materiais escolares, tá? Botei 50% para cada um, que é o mais justo, na minha opinião. E por fim, a gente chega nos pedidos, que nada mais é do que a reunião de todos esses pedidos que já fizemos no corpo dessa peça, tá? Então a gente vai botar de forma resumida tudo que a gente já falou, vai repetir. A gente vai pedir a gratuidade, como eu já tinha colocado e já tinha embasado de forma jurídica, né? Já tinha colocado os termos da lei que dá a gratuidade. A gente coloca a concessão da prioridade na tramitação do processo, coloca o pedido, né, da homologação do acordo que acabou de ser celebrado entre as partes. Também é bom repetir de forma resumida os artigos que dão embasamento a esses pedidos, tá? Mas aqui você não precisa colocar realmente o texto da lei, mencionando já está de bom tamanho. A decretação, né, do divórcio, pede a decretação, caso haja, pede a fixação da guarda e o direito de convivência, porque é muito importante. A gente não sabe do futuro, não sabe o dia de amanhã, não sabe qual será o ânimo, né, dessas pessoas, então a gente já coloca tudo bem bonitinho. Colocamos também a fixação da obrigação do genitor de prestar alimentos mensais, colocamos o valor, de novo, e colocamos a conta. Isso aqui é importante. A conta da genitora, né, ou do genitor, do responsável pelo menor, que deve ser depositado esses valores, tá? Não esqueçam de colocar. E aqui também é uma coisa muito importante, deixa eu voltar um pouco, para vocês verem de todas as formas. É importante colocar o que acontece em caso de vínculo empregatício. Então, nessa situação específica, o cliente não tinha vínculo empregatício e a gente colocou a hipótese de se houver vínculo empregatício, o que vai acontecer, assim como a gente colocou a determinação do que acontece caso ele continue desempregado, tá? E aqui a gente coloca, né? Ademais, requer a homologação do acordo em dividir as despesas dos materiais escolares, como a gente também já tinha colocado lá. Outra coisa muito importante para estar finalizando essa peça é o valor da causa. A gente tem que colocar pelo menos um valor ali da soma, né, de 12 meses de
de alimentos, a gente coloca só para título de alçada mesmo, tá? Só para constar, porque o CPC ele pede, então a gente bota o valor da causa, que esse espaço é para o genitor, né? Já que estamos falando de acordo, esse é um espaço para o genitor e para a genitora assinarem, logo abaixo teria o nome deles, né? De forma digitada. Nestes termos, pede e espera deferimento. Aí colocamos a cidade, né? Que aqui é só um exemplo, mas você coloca a cidade de onde você está, de onde esse divórcio ou onde esse casal está. Ou, na verdade, o que determina a cidade, né? A vara, inclusive, a comarca de competência é a cidade do menor, tá? Então a gente vai sempre botar a cidade do menor, a data, seu nome e a sua OAB, tá bom? E aí a gente finaliza esse acordo, a gente finaliza a homologação desse acordo. Viram? É uma peça simples, é uma peça rápida, é uma peça que tem uma complexidade por conta da quantidade de pedidos que a gente faz nessa peça, mas a estrutura é essa, a construção é essa, né? Eu passei aqui com você, bloco a bloco, tijolo por tijolo, do que você deve construir na sua homologação de acordo. É isso que deve haver na homologação de acordo, uma homologação de acordo bem feita, uma homologação de acordo que será rápida, célere, não esquecendo de pedir os documentos do seu cliente, os documentos necessários, tá bom? E é isso. Outras informações sobre homologações de acordo de alimentos ou outras informações sobre um pedido litigioso de alimentos, vocês vão acompanhar aqui no nosso canal, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês, espero que vocês tenham tido clareza do que é preciso ser feito, do que precisa conter numa homologação de acordo, e a todos os clientes que ouvem esse relato, né, que ouvem esse áudio e esse vídeo, eu convido vocês a estarem pensando sempre nessas possibilidades, né, de homologações de acordo, de estar sempre entrando em acordo quando vocês estiverem na situação de um litígio, né, na situação onde vocês têm ali um conflito de interesses, tá? Principalmente quando a gente está falando da área familiarista, é muito importante que a gente chegue num consenso, chegue num acordo razoável, chegue ali numa situação que todo mundo vai ficar mais feliz, mais confortável e que principalmente o menor vai ter os seus direitos resguardados e vai ter a sua integridade ali preservada também, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. E acompanhe aqui os vídeos, se inscreva no canal, porque estou pensando em fazer mais uma série de vídeos como esse, falando sobre as estruturas de algumas peças, algumas das principais peças do direito de família e do direito previdenciário, que eu também trabalho muito com o direito previdenciário. Então me acompanhe para esclarecer qualquer dúvida. Um beijo!